Então, a conversa foi um painel onde a gente levou a NVIDIA junto com um parceiro tecnológico, que é a Doris, que ele cria soluções para o mercado de e-commerce. E junto com ele estava um cliente também, que é do grupo, e uma das marcas mais conhecidas é a Reebok, onde a Reebok está utilizando as ferramentas e as soluções desenvolvidas pela Doris para a criação de valor agregado na parte do e-commerce e de loja física também. Então a gente agrega o fornecedor de tecnologia, que é a NVIDIA, mais o desenvolvedor, porque eu preciso desse desenvolvimento, porque a NVIDIA no final não tem uma aplicação pronta, e com o cliente final, porque ele traz uma dor e que ela é resolvida através do uso de tecnologia de inteligência artificial generativa. Então foi muito bom a dinâmica. Então, o uso da inteligência artificial ele veio evoluindo ao longo do tempo, não é uma coisa recente. Então, se a gente olhar todas as técnicas de inteligência artificial, de machine learning, deep learning, ela já tem algum histórico aí de anos. Mas a gente teve um avanço muito grande nos últimos 2 anos e meio, quando a OpenAI lançou o ChatGPT 3.5. Isso aconteceu em novembro de 22, muito recente. E desde então, e nesses 2 anos e meio, aconteceu uma evolução grande desse modelo de inteligência artificial generativa não ser só texto para texto. Ele é multimodal. Então ele consegue interpretar uma imagem, um vídeo, uma proteína, ondas neurais, ondas cerebrais. E isso cria um campo de aplicação muito grande. Então, o que a gente vê, por exemplo, na parte do caso de uso aí da Reebok, desenvolvido pela Doris, é que eles utilizaram isso para a criação de conteúdo digital para o e-commerce. O que eles obtiveram com isso? Maior conversão de vendas. No final, o que interessa para o e-commerce é como que isso reflete no meu modelo de negócio. Eles aumentaram em 2,5 vezes o número de conversão do site de aplicação. Então a gente vê isso na parte do e-commerce diretamente, caso da Reebok, mas a gente vê muito casos de uso, atendimentos de cliente, na parte toda de identificação de mapa de calor em loja física. Então o campo de aplicação ele é enorme, ele não está restrito a uma indústria, por exemplo, de varejo ou de e-commerce, ele está em todas as verticais, então a gente vê muito uso da inteligência artificial e inteligência artificial generativa na área de aviação, de transporte, de manufatura, em todas as áreas e em todos os departamentos. Então a gente explora muito dentro de um determinado cliente quais os casos de uso que ela tem dentro dos vários departamentos, seja de RH, logística, supply chain, a parte de marketing, e a gente sempre identifica dores e que a inteligência artificial hoje pode resolver com uma fração de custo do que eles têm hoje desenvolvido sem o uso da inteligência artificial. Ele é um processo. Então, a adoção de inteligência artificial, ele não é uma solução pronta, ele não é uma caixinha que eu vou lá e ativo ela. Ela passa por um amadurecimento. E o que você falou, ele é importante. E o nível de amadurecimento que a gente vê no mercado, ele depende muito das verticais. Então, existem algumas verticais que ela tem uma cultura digital maior do que em outras verticais. A área bancária, por exemplo. A área bancária no Brasil, ela já é uma área com histórico de digitalização e de modernização muito grande. Ao longo das décadas, aí, desde o processo lá de hiperinflação, tecnologia sempre foi um aliado do mercado financeiro. Então a gente vê que o mercado financeiro ele tem adotado essa transformação da inteligência artificial generativa em uma velocidade maior. Assim como é o e-commerce, assim como é o varejo. O varejo também tem uma cultura de aquisição de dados já de longa data. Então a gente vê o uso hoje no Brasil e na América Latina, no mercado de varejo, muito forte e não fica nada atrás de outros mercados europeus, americanos, da Ásia Pacífico. Justamente porque é um segmento que já vem numa tradição e num histórico de adoção de tecnologia e de aquisição de dados muito grande. E no final eu preciso de dados para criar em cima de inteligência artificial. Eu acho que é questão de vida ou morte. Eu não preciso usar a inteligência artificial para todos os processos, para todas as atividades de uma empresa. Mas se ela não utiliza em nenhuma das atividades, do core business dela ou da atividade fim, ela provavelmente está perdendo uma oportunidade de competitividade junto ao mercado.
Então eu preciso ter o entendimento e esse aculturamento para saber aonde que ela... E aí vai muito de empresa para empresa, né? Aonde que o uso daquela inteligência artificial, o uso dos dados que ela tem adquirido, passa a ser uma vantagem competitiva. Mas provavelmente ela vai estar competindo com alguém que não tenha, ou que já esteja utilizando a inteligência artificial no negócio dela. E se ela não está utilizando, provavelmente ela não vai ter a mesma capacidade de velocidade, de agilidade, de inovação que o concorrente vai estar utilizando. Então a gente vê isso muito dentro da própria NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa que, para a gente inovar, a gente usa inteligência artificial internamente. Então dentro da NVIDIA é estimulado e é incentivado da gente usar agentes, da gente usar ferramentas de inteligência artificial para o nosso trabalho do dia a dia. Seja eu como vendas, ou seja um cara que está fazendo desenvolvimento de código, desenvolvimento de um novo chip, ele usa internamente. E isso se tornou uma vantagem competitiva, porque eu consigo inovar, eu consigo lançar produtos de uma velocidade muito maior do que a história ou o histórico do mercado de semicondutores, de plataforma computacional vem fazendo. Então é uma demonstração clássica da gente usar o nosso próprio remédio, né? E isso gera uma velocidade de desenvolvimento, de lançamento de novas plataformas, que provavelmente a gente não teria como fazer sem o uso da inteligência artificial da maneira que a gente usa internamente. E a gente vê vários clientes fazendo o mesmo movimento, ele conseguindo se diferenciar porque ele soube utilizar todo esse avanço tecnológico, toda essa transformação tecnológica. Impacto de inteligência artificial no mercado, só para dar um número que é importante, ele tem um impacto estimado de 100 trilhões de dólares nos próximos anos. Isso para todos os segmentos, para todas as indústrias, né? Então dá um pouco do tamanho de oportunidade que isso cria no uso da inovação para a transformação do mercado como um todo. É muito difícil falar isso, porque como a gente está tocando em vários departamentos e várias áreas de negócio dentro do e-commerce, dentro do varejo, tudo é importante no final. Então, assim, um exemplo, um trabalho de base que é importante ser feito é predição de vendas. Então, se eu uso a ferramenta correta para me dar a predição de vendas do que eu vou vender com maior assertividade, com menor tempo, de eu saber o que eu vou vender semana que vem, número de categorias, a precisão disso, se eu tenho esse dado bem estruturado, que aí a tecnologia de machine learning, deep learning, etc., isso faz com que seja um combustível para outros motores do uso da inteligência artificial, para o supply chain, para fazer o planejamento do WMF, para fazer toda a parte de precificação, de campanhas de marketing. Então, o fato de eu ter investido tempo e recurso no desenvolvimento de uma ferramenta para predição de venda, com maior acuracidade, olhando para várias categorias e tal, isso me permite tomar outras decisões que são importantes para o resultado final da empresa. Então, não é uma atividade isolada, no final é uma estratégia combinada de eu olhar para todos os pilares do varejo, do e-commerce ou da loja física, para que isso tudo faça sentido numa jornada de digitalização. Até eu chegar num ponto onde a gente já tem alguns clientes, Estados Unidos e Europa, que permitiu ele criar um gêmeo digital do negócio dele. Então eu diria que a jornada, e não pode começar achando que isso é uma jornada de curto prazo, ela é médio prazo, longo prazo, depende da velocidade do desenvolvimento. Mas eu chegar num ponto que eu consiga criar um gêmeo digital do meu negócio, isso é fantástico, porque aí eu consigo simular situações dentro do mundo digital, antes de eu implementar no mundo físico. Então eu consigo fazer isso hoje dentro de clientes, de eu fazer o planograma, por exemplo, de uma loja física, usando o gêmeo digital, para ver como é que esse planograma que eu vou ter dentro da loja vai ter uma reação do meu cliente, do resultado final de abastecimento, picking e etc. Então eu diria que a jornada ela caminha para a construção de um gêmeo digital do meu negócio. Mas é uma jornada, ele precisa começar com a base. Se eu não tenho dados estruturados, se eu não tenho o básico feito, eu provavelmente não vou conseguir atingir esse objetivo. Então é passo a passo.